Olá, olá minha gente, graça e paz, boa noite, que a boa mão de Deus abençoe você, sua casa e a sua família, no precioso nome de Jesus. Que bom ter vocês aqui mais uma vez, mais uma live, e dessa vez vamos dar sequência e na verdade vamos fechar a tríade parabólica de Lucas 15, ok? Vamos fechar aí essa tríade da sessão do achados e perdidos da Bíblia. Falamos sobre a ovelha perdida, falamos sobre a dracma perdida na semana passada. Eu falei, essas duas lives foram o poder da busca, né? Eu falei sobre o poder da busca e hoje vou encerrar falando sobre a parábola do filho pródigo. Eu vou falar sobre o poder do arrependimento. Vai valer muito a pena você ficar aqui. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou entregar aqui vai abençoar muito a sua vida. Então prepara aí, ó, papel e caneta para você tomar nota do que eu vou falar, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? Então papel e caneta na mão, porque hoje eu vou falar sobre o poder do arrependimento, baseado na parábola do filho pródigo, ok? Aqui meu amigo Moisés está dizendo aqui, grande abraço, pastorzão, quero trazê-lo na minha igreja. É só você chamar a gente, me chama no WhatsApp aí, vai ser um prazer, Moisés, poder estar contigo aí, tá bom? Minha esposa acabou de entrar aqui, a Vanessa, Deus te abençoe, meu amor, muito obrigado, te amo, tá? Obrigado por estar aqui, tá bom? Beijo. Você que ainda não segue a minha esposa, siga ela aqui, ó. Ela, esse perfil aqui, que eu acabei de fixar o comentário dela aqui. Ela colocou o telefone da nossa assessoria, tanto para assuntos referentes à Academia Querix, assuntos referentes a cursos, a mentorias e agendas. É só você chamar aqui no 21 99 320 1700. E esse aqui é o perfil da minha esposa, Vanessa Sena OFC, Vanessa Sena Oficial. Siga, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo conteúdo dela também. E ela postou hoje aqui um carrossel de fotos, né, da conferência Alinhados que aconteceu no último dia 11, foi sobrenatural, tá bom? Então segue ela lá. Meu amigo Saulo Santos, que trabalha com a gente, está sempre conosco aí nas academias, nas escolas de sabedoria, é um amigo querido, frequenta a nossa casa. Saulinho, Deus te abençoe, irmãozão, forte abraço, tá? Deus abençoe muito a sua vida. Então siga aqui o perfil da minha esposa. E você que está chegando agora, faz um favor para mim, vamos fazer essa live chegar bem longe. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque o assunto aqui, como eu disse, vai abençoar você. E coisa boa a gente compartilha. Então pega aqui essa setinha, ó, vou colocar a caneta bem em cima aqui, essa setinha, dispara aí para mais 10 pessoas pelo menos. Se cada um aqui disparar para mais 10, a gente multiplica esse alcance aqui, tá bom? Então vamos lá. O algoritmo do Instagram tá muito complicado. Você posta uma foto... 100 curtidas, depois você posta outra, dá 2.000, então o algoritmo está muito louco. Eu ainda não consegui discernir, até porque eu não é minha área, né? Mas, ó, tem uma irmã aqui, irmã Kerlen, lá de Palmas, Tocantins. Ô, irmã Kerlen, Deus abençoe sua vida, tá? Forte abraço. O Moisés está aqui na Serra. Ô, Moisés, eu vivo na Serra, né? Vira e mexe, eu tô aí atendendo os irmãos da Serra, em Vitória. Inclusive vai ter o lançamento do meu livro aí na Serra. Tá? No próximo mês, daqui a pouco eu vou divulgar a data, o lançamento do meu livro, meu novo livro, Pregando com Excelência e Dependência. Nós vamos ter o lançamento aí no município da Serra, tá? Vamos fazer em São Diogo, vamos fazer em Vitória, vamos fazer em Carapina, vamos fazer na Serra também o lançamento. Então fica atento aí na minha rede social, tá bom? Então compartilha essa live com mais alguém, o algoritmo tá muito louco, eu preciso da sua ajuda para compartilhar. Tem aqui mais um irmão aqui, o Erison, de Araguaína, Tocantins. Deus abençoe, queridão. Tem aqui o Guilherme de Bom Jesus de Itabapoana. Quanto tempo eu não vou a Bom Jesus de Itabapoana? Terra quente demais, né? Bom Jesus, terra boa. Já estive várias vezes aí pregando. Faz tempo que eu não vou. Saudade dos irmãos de Bom Jesus de Itabapoana, tá bom? A apóstola Renata, que está em todas também. A apóstola Renata, que é de Cajamar, em São Paulo. Deus te abençoe, minha amiga. Então, o lançamento nós devemos fazer em São Paulo, São José dos Campos, vai ser dia 7 de maio. Vai ser a reunião geral de ministério, todos os obreiros e pastores do campo da Assembleia de Deus Missão, tá? Mais de 1000 obreiros aí. Eu vou fazer o lançamento lá, eu vou estar ministrando
Exatamente o assunto do livro, Pregando com Excelência e Dependência. Vou falar sobre como preparar um bom sermão. Então vou ministrar para os obreiros da Assembleia de Deus em São José dos Campos, dia 7 de maio, ok? Dia 10 de maio em Jacareí, Assembleia de Deus de Jacareí. Estarei lá em Jacareí, Assembleia de Deus Missão, com o pastor Diego, tá bom? O Guilherme aqui, sonho com um dia ouvir o senhor pregando na primeira igreja Assembleia, primeira Assembleia lá de Bom Jesus, né? Pastor Fábio, seria isso mesmo? Pastor Fábio é meu amigo há muitos anos, nunca me levou, mas é meu amigo há muitos anos. Eu conheci o pastor Fábio em Fortaleza em 2011, se eu não me engano, então tem muito tempo. Então muito aqui, ó, o Denilson de Brasília, isso aí, São Diogo vai ser o pastor Benhur. Então vamos rodar o Brasil aí com o nosso livro. Dia 16 e 17 de maio eu vou lançar o livro em São Luís do Maranhão, ok? Dia 16 de maio vai ter uma escola de sabedoria em São Luís do Maranhão, a escola de sabedoria Querix em São Luís do Maranhão. Vou anunciar com mais calma daqui para frente essa semana. E também o lançamento do meu livro, tá? Na Life Church, nos dias 16 e 17 de maio, tá pertinho. Então vai ter lançamento aí dia 7 de maio em São José dos Campos, dia 10 de maio em Jacareí, São Paulo, depois em São Luís do Maranhão, e depois vamos para Serra, Colatina, no Espírito Santo. Vamos rodar o Brasil aí com esse livro, permitindo Deus. Então vamos lá. É isso aí, pastor Fábio, muito amigo, tá? Muito amigo querido. Apóstolo Renato, dá um jeito em Cajamar. Poxa, vai ser um prazer, apóstolo, almoçar com vocês aí em Cajamar, tá bom? Vai ser lindo, meu amor. Vanessa está dizendo aqui, vai ser lindo. Então vamos lá, gente, ó. Isso, por favor, Moisés, eu vou te passar, depois fica atento na minha rede social aqui, vou te passar as informações para você poder ir lá, tá bom? Para eu te dar um abraço, meu amigo. Poder te rever e te dar um abraço, ok? Vamos lá, então, já disparou para mais alguém? Já curtiu aqui? Vai curtindo aí a live. Vamos fazer essa live subir, vai curtindo aí que ela vai subir. Vai aparecer a opção aqui também de você adquirir um selo. Se você puder fazer isso ajuda a live a chegar mais longe, tá bom? Vocês sabem que independente de selo, de qualquer coisa, eu tô aqui para entregar o conteúdo. Então, vamos lá, me ajuda aí, dispara essa live para mais alguém. Tô só dando um tempinho aqui enquanto mais alguns irmãos chegam, porque eu vou falar sobre o poder do arrependimento, o poder do arrependimento. Eu vou falar aqui dos 3 erros do filho pródigo. Prepara papel e caneta, tá? Uma mensagem para você poder pregar. Os 3 erros do filho pródigo e depois as 5 consequências do arrependimento, né? As 5 consequências positivas do arrependimento. Então, assim, é para você pregar no domingo. Anota aí, tá bom? Toma nota do que eu vou falar aqui. O pessoal que está no grupo 10 da Academia Querix vai receber essa live e o esboço que está aqui na minha frente, no meu computador aqui, o esboço. Você vai receber, o pessoal que está no grupo da Academia vai receber esse PDF. Você que ainda não está em nenhum dos grupos da Academia Querix, eu abri o grupo 11 falando sobre homilética. Para você ter uma ideia, essa semana vamos ter uma aula lá sobre a diferença entre falar em público e pregar. Nem todo mundo que fala em público pode pregar e nem todo mundo que prega tem habilidade para falar em público. É uma aula extraordinária, vai acontecer essa semana. Então você que ainda não está no grupo 11 da Academia Querix, dá tempo de você se inscrever. Só chamar aqui, ó, 21 99 320 1700. Meu amigo pastor Bruno Reis está aqui, grande pregador. Deus abençoe, amigo. Obrigado pelo carinho de sempre, tá? O senhor é um príncipe de Deus. E o meu amigo pastor Marcos César, que está lá em João Pessoa, na Paraíba. Amigo, saudade do senhor, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos ver aquela data de setembro, tá bom, meu amigo? Não esqueci não. Vamos que vamos. Então vamos lá, gente. Já curtiu? Já enviou? Ok? Preparado, papel e caneta? Vamos lá. Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15. Uma leitura um pouco extensa, no entanto muito necessária. A partir do verso 11, ok? Lucas 15, a partir do verso 11. O texto diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam,
e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado. Presta atenção, não é um bezerro, é o bezerro. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém e amém. Esse é o texto muito conhecido, deveras conhecido, a parábola do filho pródigo. Ok? Vamos pontuar algumas coisas aqui então. Lembrando que o tema da nossa live é o poder do arrependimento. Então, eu não vou explorar aqui muita coisa dentro da parábola, não vou explorar muita coisa, por quê? Porque o meu foco aqui é falar sobre o poder do arrependimento, ou seja, as consequências que esse moço viveu após arrepender-se, como isso aplica-se à nossa vida. Mas existem algumas coisas que nós precisamos pontuar à guisa de introdução, ok? Vamos lá, primeira coisa, nós estamos dando continuidade aqui às duas outras parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E fechando a linha de raciocínio, Jesus inclui a parábola do filho pródigo. Então, não tem como você interpretar uma parábola sem considerar as outras. Quem estava na live de meio-dia hoje, eu dei duas dicas aqui sobre interpretação de texto. E uma das dicas foi essa: você precisa considerar os conectivos do texto. E o verso 11 tem um conectivo. O verso 11 diz assim, ó: e disse. Depois de quando que ele disse? Depois de contar a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida, ou seja, da ovelha e depois da dracma. Então repare, ele conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da dracma perdida e agora, e disse, conta a parábola do filho que se perdeu. Então não tem como, para você que é intérprete das escrituras, não tem como você interpretar essa parábola se você desconsiderar as parábolas anteriores. Por quê? Porque elas fazem parte da mesma linha de raciocínio. Elas fazem parte do mesmo escopo doutrinário. Qual é o foco doutrinário desse capítulo de Lucas 15? Quem está perdido, ser achado. Quem está perdido, voltar para casa. Quem foi perdido, ser encontrado. Jesus está respondendo à indagação dos fariseus e escribas que dizem assim: por que ele se assenta com publicanos e com pecadores e come com eles? Jesus, para responder por que ele se assenta com publicanos e pecadores, ele conta as três parábolas: ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. E aí nós temos algumas nuances aqui entre as três. A ovelha é uma de 100, a dracma é uma de 10, o filho é um de 2. Então, aquilo que você perde fora de casa representa 1%. Aquilo que você perde dentro de casa representa 10%. Mas quando você perde alguém da casa, representa 50%. É metade de você que vai embora. Então vamos lá. A ovelha é uma de 100, mas se perde no campo, se perde fora de casa. Tudo que você perde fora de casa, a ovelha o dinheiro pode comprar.
As ovelhas eram compradas, então aquilo que o dinheiro pode comprar é a menor parte daquilo que você perde. Se você perdeu só dinheiro, você não perdeu quase nada, irmão. Por mais que pareça contraditório, mas é isso aí. Então, o que se perde fora de casa, 1% de perda. O que você perde dentro de casa, que é a dracma, que era uma de 10, 10%. Agora, quando você perde alguém da casa, 50%, metade de você foi embora. Ele tinha 2 filhos, um foi embora. Então, olha como Jesus vai trabalhando aqui de forma progressiva os níveis de perda. Você está comigo aí? Você está comigo aí? Dá um amém. Olha como Jesus vai trabalhando de forma progressiva os níveis de perda. 1, 10 e depois 1 de 2. Um de 100, 1 de 10 e 1 de 2. Esse é o nível de perda. E aí, como é que essa história começa? O texto diz que um certo homem tinha 2 filhos. E aí o que ele faz? O que o texto diz no verso 12? Que o mais moço deles chama o pai e pede a sua parte, a sua herança, parte da fazenda. O pai, espontaneamente, atendendo o pedido do filho, entrega a parte da herança. O filho sai e gasta tudo dissolutamente. Depois, quando ele cai em si, ele retorna para casa e o pai perdoa. Ok? Então nós temos aqui outros níveis de perda. Como eu falei na primeira live, a ovelha não tem senso de direção, então a ovelha se perde. A dracma é um ser inanimado, ela é perdida, mas o filho sabia o que estava fazendo. Então qual a diferença das 3 perdas aqui? É que a ovelha se perde porque não sabe para onde está indo. A dracma não se perde sozinha, ela é perdida, mas o filho, ele quis se perder. Então nós temos 3 tipos de perda. Existe aquilo que se perde por falta de direção, existe aquilo que é perdido e existe aquilo que quis se perder. Então tem gente que se perdeu, tem gente que foi perdida e tem gente que quis se perder. Olha a diferença entre eles. A ovelha, o pastor vai atrás. A dracma, a mulher varre a casa até encontrar. Agora o filho, o pai vai atrás dele? Não. Por quê? Porque quem sabia do risco também tem que ter a atitude de voltar. Qual o problema? É que tem muita gente que quis se perder e depois coloca a culpa que ninguém está indo atrás dele. Mas você quis sair. Se você quis sair, você sabe o caminho de volta. Se você decidiu sair de livre, espontânea vontade, consciente, então você sabe o caminho de volta. Então não espere alguém atrás de você se você sabe o caminho para retornar. Se você sabe o que você tem que fazer. Se você sabe que longe do Pai, longe de Deus, não tem jeito. Então você sabe o caminho de volta. Ok? Então vamos pontuar isso aqui. Então, qual é o foco da parábola aqui? Jesus continua respondendo à crítica dos fariseus. A diferença é que agora ele aprofunda um pouco mais o ensinamento. Então, se na ovelha nós vemos alguém que se perdeu sem consciência, porque a ovelha não tem consciência, a dracma é algo que se perdeu sem perceber, porque é um ser inanimado. Agora nós temos alguém que se perde por decisão. Teve gente que decidiu se perder. Tem um gostinho de bezetacil, mas no final vai fazer bem. Então tem gente que decidiu se perder. E aí o cenário muda novamente aqui nessa parábola. Por quê? Porque não é mais o campo e não é mais a casa. Agora é relacionamento. Eu vou até repetir para você anotar isso aí. Primeiro cenário é o campo. A ovelha se perde no campo. Segundo cenário, a casa, a dracma se perde dentro de casa. Terceiro cenário é relacionamento. Olha isso aqui, eu estou te dando ouro aqui de interpretação, tá? Sem forçar nada no texto, que aqui não tem forçação de texto. Então vamos lá. Não é mais no campo e nem na casa. Agora a perda é relacionamento. É pai e filho. É pai e filho. É relacionamento, nós estamos falando aqui, a nível de relacionamento. Ok? Então, qual é o agrave desse texto? Qual o agrave desse texto? É que, culturalmente, falando da cultura patriarcal, por exemplo, mesmo o Novo Testamento vai trabalhar muito forte a questão patriarcal. Sempre o homem encabeçando. Ok? Então, culturalmente, o pedido do filho mais novo, ele é extremamente ofensivo. Você tem que entender uma coisa, para nós hoje aqui,
onde os filhos impõem a sua vontade, nessa geração em que os filhos fazem birra, impõem a sua vontade, é um monte de criança mal criada, é gente com 30, 40 anos que ainda age como criança, porque é uma geração diferente. Mas naquele tempo, para aquela cultura, Jesus começar a parábola dizendo assim, o filho mais novo que não tem direito, o caçula é o que tem menos direito dentro da casa. Lembra de Gideão? Ele fala assim, eu sou o caçula, eu sou o menor da minha casa. Davi, eu sou o menor da minha casa. Então o menor da casa é o que tinha menos direito. Então aquele que não tinha que falar nada foi o que falou. Então Jesus começa afundando o prego aqui. Ok? Então assim, o caçula, se fosse o mais velho, ainda era menos pesado. Agora o caçula, o mais novo, pedia a porção da herança. Isso aqui era extremamente ofensivo. Para os fariseus e escribas que estão ouvindo isso, isso é uma pancada no ouvido. É igual dizer que ele foi apacentar porcos. O porco está em Levítico 11, é um animal proibido, impuro. Um judeu apacentar porcos e desejar comer o que os porcos comem, é o ápice da miséria, da degradação moral e espiritual. Então essa parábola, para nós, ela tem um peso, mas para os ouvintes de 2000 anos atrás, ela tem um peso muito mais contundente, agressivo e profundo. Jesus está mostrando o nível que esse moço desceu. Então ele simplesmente pede a herança com o pai vivo. Ele está declarando mais ou menos o seguinte, para mim o senhor já morreu. Não quero relacionamento com o senhor. E aí a parábola ela atinge o clímax. Quando que a parábola atinge o clímax? É na rebeldia do filho. Não é na rebeldia do filho. É na mudança da direção dele e na reação do pai. O clímax da parábola está o quê? No filho se arrepender e no pai receber de volta. É isso aqui que choca ainda mais. Por quê? Porque esse filho ofendeu o pai ao extremo. E o pai ainda o abraça, beija e restitui tudo que ele havia perdido. Gente, isso aqui, dentro da cultura judaica, isso é extremamente contundente e contraditório. Está lá em Deuteronômio. Os anciãos podiam apedrejar esse garoto por ter desonrado o pai. Mas o pai o abraça, o beija, mesmo ele fedendo a porco, o pai não quer saber do cheiro, o pai abraça, o pai beija e recebe de volta e restitui o que ele perdeu. Então essa parábola, ela é uma pintura em alto relevo da graça. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Essa parábola é uma pintura em 3D da graça. Entendeu? Então o ápice da parábola é o quê? É o filho voltar e o pai receber. Isso é Jesus explicando por que ele se assenta na mesa com publicanos e pecadores. Ele está dizendo assim, é gente que não merecia, é gente que rebelou-se contra Deus, mas ainda assim eles merecem uma segunda chance. É isso que Jesus está dizendo. E nós fechamos aqui a linha de raciocínio sobre a série da parábola. Ok? Pegou isso aí? Então o foco central aqui é claro. Arrependimento não é tristeza. Arrependimento é mudança de direção. Quando o moço muda a direção, quando o moço toma uma atitude, o pai recebe ele de volta. Então é isso aqui o X da questão. Vamos lá, deixa eu focar rapidinho aqui quais foram os 3 erros do filho pródigo. Então antes da gente entender o poder do arrependimento, a gente precisa enxergar a profundidade da queda dele. Tá com papel e caneta aí? Quando é que a queda desse moço começa, gente? Se eu fosse você, eu anotava isso aí. Verso 12, ele diz assim, ó. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Algumas traduções dizem assim, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Pedir a herança do pai em vida era uma afronta direta. Era como declarar a morte do pai em vida. Acabamos de falar sobre isso. Por quê? Anota isso aí. Herança não é conquista. É você pedir o que você não conquistou. Você está pedindo algo que você não conquistou, porque ninguém pede herança. Herança você conquista. Eu posso muito bem deixar meu testamento e dizer assim, ó, eu quero que fique 80% para o Renan Júnior, 10% para a Rebeca, 10% para a Vitória. Estou dando um exemplo aqui. Para os filhos, né? Para os filhos, estou dando um exemplo aqui. Então, herança é algo que a pessoa não pede. É algo que a pessoa não merece. Você não fez nada para ter e ainda assim você quer.
Você não fez nada para ter e ainda assim você quer. Então não é fruto do trabalho do filho, é fruto da história do pai. É fruto do esforço do pai e o filho está querendo. Então a afronta começa aqui. Então qual foi o primeiro princípio que o filho quebrou? O primeiro princípio que conduziu o filho à queda foi a quebra da honra. Ele desonrou o pai. Então toda queda começa com o princípio da desonra. Desonrou o cônjuge, desonrou pai e mãe, desonrou filho, desonrou a igreja, desonrou a autoridade, desonrou Cristo, desonrou o Deus Pai, desonrou o Espírito Santo. Deus não trabalha com desonra. Deus trabalha com o princípio da honra. 1 Samuel capítulo 2, eu honrarei os que me honram, os que me desonram serão envelhecidos, ou seja, terão seu valor perdido. Então, qual o início da queda? Foi a desonra. Sempre que você vê alguém desonrando alguma pessoa que merecia honra, sendo desonrado, ali começa a queda. Então a primeira coisa que fez esse moço cair foi a desonra. Então aqui fica um alerta a todos nós, ou como diriam os hispanos, a nós outros. Fica um alerta, qual é? Pratique o princípio da honra. Quando você honra pai e mãe, quando você honra cônjuge, quando você honra Deus com seus bens, com a sua vida, quando você honra a Deus, você está praticando um princípio. Quando você desonra, é ali que começa a queda. A queda não começa, por exemplo, a queda de Sansão. Tem muita gente achando que a queda de Sansão começou no colo de Dalila. O colo de Dalila foi o ápice. A queda de Sansão começou quando ele desonrou um princípio. Qual é? Levítico 6,6. Deus disse assim, ó, que o nazireu não podia tocar no corpo de um cadáver. E Sansão saiu do caminho para tocar no leão morto. Ali começou a queda de Sansão, quando ele quebrou, quando ele desonrou o voto do nazirado. Olha que coisa forte. Quando Sansão desonrou o princípio do nazirado, a queda dele começou ali. Quando ele saiu para pegar o leão, o mel na boca do leão. E o que o diabo fez para ele quebrar o princípio? Colocou o mel na boca do leão podre. Então, quando você quebra o princípio da honra, você está caminhando a passos largos para o fracasso. Vou repetir, quando você quebra o princípio da honra, você está caminhando a passos largos para o fracasso. Primeira coisa que o filho pródigo fez, ele desonrou o pai. Segundo erro que o filho pródigo comete, ele se afasta do pai. Como se não fosse suficiente o miserável quebrar o princípio da honra, agora ele se distancia do pai. Está no verso 13. Olha o que o texto diz. E poucos dias depois, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Então ele não se contentou só em desonrar o pai pedindo parte da herança. Ele se afasta do pai. E não bastou a desonra. O que ele faz? Ele rompe o relacionamento. Anota isso aí. A distância do filho pródigo não foi apenas geográfica, foi relacional. Ele decidiu parar de relacionar-se com o pai. Por quê? Porque naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha SMS, não tinha e-mail. Então era ficar longe do pai, era quebrar o relacionamento com o pai. Então ele não se contentou apenas em desonrar o pai pedindo a parte da herança, ele também rompe o relacionamento com o pai. Então toda queda começa quando o coração já se distanciou antes mesmo dos pés. Por quê? Porque mesmo ele estando dentro de casa, ele já estava com o coração voltado para sair de lá. Então, gente, isso aqui é muito sério. A queda começa quando o coração se distancia antes dos pés. Vou repetir. A queda começa quando o coração se distancia antes dos pés. E os pés só revelaram que o coração já tinha decidido. Não, para de graça, me ajuda aí. Não, eu tô dando ouro para você. Reage aí, fala alguma coisa. Os pés só revelam o que o coração já tinha decidido. Por exemplo, os pés de José revelaram o que o coração dele tinha decidido. Como assim? José decidiu ser fiel. E quando ele fugiu da mulher de Potifar, os pés de José estavam confirmando a decisão do coração dele. Quando Davi
foi deitar-se com Batseba, os pés dele estavam confirmando que o coração já tinha decidido. Por isso que a Bíblia é muito clara, os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Por quê? Porque os pés só vão onde o coração já foi primeiro. Não, para de graça. Os pés só vão onde o coração já foi primeiro. Gente, estou sentindo muito Deus nessa live. Deus está falando com gente aqui. Então a distância foi relacional. Primeiro erro, ele desonra o pai pedindo a herança. Segundo erro, ele rompe o relacionamento. Terceiro erro, ele desperdiça o que recebeu. Gente, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque, eu vou usar um termo aqui, se esse miserável tivesse administrado o que ele recebeu, ainda teríamos um ponto positivo. Mas além de desonrar o pai, dele se distanciar do pai, ele ainda gasta tudo que o pai deu. Daí vem o termo pródigo. Cuidado, pregadores, cuidado quando forem pregar sobre o filho pródigo. Pródigo não é quem sai, pródigo é quem gasta tudo. O termo pródigo aponta exatamente para isso, que alguém que gasta sem responsabilidade, é o perdulário. O que é o perdulário? É um termo político, né? O que é o perdulário? É aquele que gasta além do necessário. Então pródigo não é quem sai de casa, pródigo é quem gasta tudo. Tem gente que está dentro de casa, mas está gastando tudo, é pródigo. Então guarda isso aí. Ele desperdiçou tudo que ele tinha. Então a palavra pródigo é exatamente o que é o pródigo. O pródigo é o que gasta tudo. Se ele ainda tivesse administrado, ainda tinha um ponto positivo, mas ele não administrou, ele gastou. Por isso que ele recebe o título de filho pródigo. Pródigo é quem gasta tudo. Pródigo é o perdulário. Pródigo é aquele que não tem controle para poder conseguir administrar o que se tem. Pegou isso aí? Então, ele não apenas perdeu, ele desperdiçou. Olha o que diz o verso 13. Vamos para a Bíblia. Verso 13, Saulo, ó. A parte B. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ó, o texto é claro. Ele desperdiçou. Então, ele desperdiçou tudo que recebeu. Então, guarda isso aqui, gente. Eu vou te dar mais um ouro de interpretação aqui, tá? Quem se afasta do pai, inevitavelmente perde o senso de valor. Não. Essa era para você estar curtindo aqui agora, mandando um monte de foguinho aqui, ó. Eu vou repetir. Quem se afasta do pai, inevitavelmente perde o senso de valor. Ele não dá o devido valor àquilo que deveria dar. Por quê? Porque o coração está longe do pai, os pés estão longe do pai, a mente está longe do pai. Pegou aí? Me ajuda. Quem pegou? Quem se afasta do pai, inevitavelmente perde o senso de valor. Por que tem gente que não valoriza o dom, não valoriza o talento, não valoriza a sabedoria que tem? Porque está distante do pai. A distância do pai te faz perder o senso de valor. Pegou isso aí? Então, os 3 erros do filho pródigo. Primeiro, desonrou o pai, pedindo a herança em vida. Segundo, se afastou do pai. Terceiro, desperdiçou tudo que recebeu. Os 3 erros do filho pródigo. Isso aqui é para você pregar domingo. Os 3 erros do filho pródigo. Aproveitando aqui, vou falar agora das 5 consequências do arrependimento. Antes, ó, meu novo livro, Pregando com Excelência e Dependência. 7 passos para preparar um sermão expositivo. E no final aqui, ainda tem 10 esboços de mensagem. Ó, 10, um recurso adicional para os pregadores. 10 esboços de mensagem. Gente, olha a diagramação desse livro. Fala sério. Olha a diagramação. De brinde você ainda leva uma foto minha, ó. Eu estou te dando uma foto minha de brinde ainda. Brincadeiras à parte, olha a diagramação desse livro. Fantástico. Fantástico. Um trabalho excepcional da editora Efraim e da editora Renascer, que são 2 parceiros que eu tenho, junto com a Academia Querix. Olha isso aqui. Então aqui você vai receber dicas de interpretação. R$ 49,90 com frete, para qualquer lugar do Brasil.
Chama aqui, ó, 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. Pregando com excelência e dependência. Então nós aprendemos, pastor Fernando Malheiros, meu amigo, quero lançar o livro aí na Eldorado, tá? Me chama no zap depois. Quero estar com o senhor aí em Belo Horizonte. Então nós aprendemos aqui os 3 erros, vai comprar por cada foto, os 3 erros do filho pródigo, correto? Agora vamos falar aqui do poder do arrependimento. Esses 3 erros levaram o filho pródigo a fazer o quê? Esses 3 erros levaram o filho pródigo a fazer o quê? Ele vai trabalhar para alguém que não é da mesma etnia dele, ele vai apacentar porcos, que eu falei aqui que apacentar porcos era algo degradante, e aí o texto diz que ele cai em si, depois que ele desperdiça tudo, que ele está longe de casa. Olha o que diz o verso de número 17, verso 17, vamos para o 15 primeiro. E foi, e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. Vou te dar um ouro, tá? Eu não sei se eu devo. Vou te dar um ouro. Davi foi encontrado apacentando ovelhas. Moisés foi encontrado apacentando ovelhas. Esse cara está apacentando porcos. Não, para de graça. Te dei o ouro aqui todinho. Te dei o ouro todinho aqui. Te dei o ouro todinho. Davi, apacentando as ovelhas do pai, recebeu um trono. Moisés, apacentando as ovelhas do sogro, liderança de 3 milhões de pessoas. Esse moço, apacentando porcos, não recebeu nada. Não, para de graça. Para de graça. Te entreguei o ouro todinho aqui agora. Então vamos lá. Ele olha para o que os porcos estão comendo, e muito cuidado, ó. E desejava encher seu estômago com as bolotas. Gente, ele não comeu. Ele não comeu, ele desejou comer. O texto é muito claro. E desejou encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele desejou e nem assim deram nada para ele. Então, cuidado, o filho pródigo não comeu. E eu vou te dar um alerta. Eu não vou dizer o nome da Bíblia, mas tem uma Bíblia de estudo que muito pregador usa, que na nota de rodapé dela afirma que o filho pródigo comeu das bolotas, mas o texto é claro, ele não comeu, ele desejou comer. Cuidado com as Bíblias que você usa. Por isso que eu tenho uma aula exclusiva sobre tradução bíblica, porque cuidado com as Bíblias que você usa, tá? Cuidado, 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 ok? Então ele desejou comer. Quando ele desejou, que ele olhou para as bolotas, para as alfarrobas, e desejou comer, e ninguém dava nada para ele, a ficha dele caiu. E aqui começa a história a mudar. Olha o que diz o verso 17, e caindo em si. Verso 17, frise isso na sua Bíblia, e caindo em si. Primeiro ponto do arrependimento. Arrependimento começa quando eu reconheço a minha condição. Arrependimento começa quando eu reconheço a minha condição. Eu só posso chegar em algum lugar se primeiro eu souber onde eu estou. Se você pegar seu telefone agora e abrir o aplicativo Waze ou Google Maps, a primeira informação que vai aparecer, onde você está. Se você for pedir um Uber ou um 99, a primeira informação que você tem que colocar, onde você está. Por quê? Porque você só pode chegar em algum lugar se primeiro você souber onde você está. Se você ligar para mim agora e falar assim, Renan, eu preciso chegar na sua casa. Sabe qual a pergunta que eu vou te fazer? Onde você está? Porque a orientação que eu vou te dar vai depender de onde você está. Então, o primeiro passo para você reconstruir a sua história começa em você reconhecer sua condição. Preciso mudar isso aqui, preciso melhorar isso aqui, preciso consertar isso aqui, aqui eu estou indo bem. Se você não reconhece a sua condição, não tem arrependimento. Quer conhecer alguém arrependido? Alguém arrependido de verdade? É quem primeiro reconhece a condição dele. Ele reconheceu, não, nessa área aqui eu estou vacilando, eu preciso melhorar. Do jeito que eu estou não dá, eu preciso mudar. Exatamente, meu amigo Ricardo Rodrigues, beijão no coração, meu mano, tá? É exatamente, cair em si. A expressão indica despertar. Esse texto foi escrito no grego, Lucas escreveu em grego. E a palavra grega que aparece aqui
É o mesmo que despertar. Ele despertou. Então ele voltou à sobriedade, ele voltou à consciência. Esse é o termo, ele voltou à consciência. Então, qual o poder do arrependimento? O primeiro ponto é esse aqui. É que ele te mostra onde você está. Quem se arrepende, reconhece na condição que está. Esse é o ponto da virada. Eu vou falar aqui, ó, é a chave da virada. Enquanto não há consciência, não há mudança. Não, me ajuda aí. Enquanto não houver consciência, não haverá mudança. O arrependimento começa com a revelação interior. É quando o homem para de se enganar primeiro. Não é quando ele para de enganar os outros apenas, não. É quando ele para de se enganar. Não, meu Deus, gente, eu estou sentindo muito Deus aqui nessa live. O arrependimento começa quando o homem para de enganar a si mesmo, não é apenas os outros, não. Quando ele para de enganar a si mesmo, a chave começa a virar. Então muita gente quer mudança, mas não quer confronto interno. Ninguém se volta para Deus sem primeiro encarar a sua real condição. Exatamente, a apóstola Renata colocou aqui, ó, de dentro para fora. Muito obrigado, apóstola, é exatamente isso aí. É de dentro para fora. Tem uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, eu até coloquei aqui, eu cito muito Lloyd Jones. Lloyd Jones disse o seguinte: o maior problema do homem é não enxergar a si mesmo com clareza. Dr. Lloyd Jones escreveu isso aqui. O maior problema do homem é não enxergar a si mesmo com clareza. Quando eu percebo a minha condição, aí o arrependimento começa. Segundo, o arrependimento confronta a ilusão do pecado. Entre o verso 14 e o verso 16, diz que ele começou a passar necessidade. Presta atenção. E começando a padecer necessidade. Ó, verso 14. E começando a padecer necessidade. O filho acreditava que a liberdade estava longe do pai. Só que ele descobre que quanto mais longe do pai, mais escravo ele é. Então, essa fome que ele vai viver aqui, ela não é só física. Ela é uma consequência moral das suas escolhas. Isso aqui é muito sério. A fome que o filho pródigo vai enfrentar é uma consequência da escolha que ele fez. Gente, anota isso aí. Anota isso aí. E eu com todo respeito, eu sei o que eu vou dizer aqui agora. Por consciência própria, eu sei o que eu vou dizer aqui agora. O pecado sempre promete mais do que entrega. E sempre cobra mais do que parece. Vou repetir. O pecado promete muito mais do que entrega. O que ele entrega, ele promete muito, não entrega nada. E ele cobra mais do que parece. Porque o filho pensou, vou me afastar do pai com dinheiro, vou viver minha vida. Padeceu necessidade. Então guarda isso aí. O pecado sempre promete mais do que entrega. É uma ilusão, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena pecar. E eu digo isso aqui com toda a autoridade, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu já fiz essa merda. Já fiz isso. Perdão, já fiz essa besteira. Não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. Não vale. O pecado sempre promete mais do que entrega e cobra mais do que merece. Isso é uma titica. Não vale a pena. E o arrependimento nasce quando? O arrependimento nasce quando a mentira do pecado perde a força. Quando a mentira do pecado perde a força, a realidade aparece. Quando o filho pródigo viu a realidade, ele falou, não compensa. Eu preciso voltar para o meu pai. Não compensa me afastar. Eu preciso voltar para o meu pai. Então, anota mais essa aqui. O pecado. O que é pecado? Pecado é o que fazemos quando o nosso coração não está satisfeito com Deus. O filho não estava satisfeito com o pai. Então, quando gera essa insatisfação, o pecado nasce. Só que quando a realidade do pecado é vista, aí a decisão de arrependimento começa. O moço, quando ele viu a M que ele fez, a besteira que ele fez, ele caiu em si e falou, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então, primeiro, o poder do arrependimento. O arrependimento começa quando o homem reconhece sua condição. Segundo, o arrependimento confronta a ilusão do pecado.
O arrependimento sempre vai te confrontar. Alguém arrependido sempre vai entender que o pecado não vale a pena. Terceiro, o arrependimento produz decisão e não apenas emoção. Anota isso aí. O arrependimento produz decisão e não apenas emoção. Verso 18, olha o que ele diz: levantar-me-ei e irei. Levantar-me-ei e irei. E o texto segue e diz assim, e ele diz: pequei contra o céu e contra ti. Verso 20, levantando-se foi. Então não foi apenas emoção, foi decisão. Aqui, nesse versículo 18, não tem um discurso vazio, tem o quê? Um movimento. Quer conhecer alguém arrependido? É alguém que se movimenta em direção à restauração. Alguém arrependido é alguém que se movimenta. O filho, presta atenção nisso aqui, ele não apenas ficou com sentimento de culpa, ele tomou uma decisão prática. Qual foi a decisão que ele tomou? Preciso voltar para o pai. Levantou e foi. Então o arrependimento, ele envolve mente, coração e vontade. Anota isso aí. O arrependimento, ele envolve mente, você pensa, coração, você sente, vontade, você faz. Por quê? Porque pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. É a psicologia quem diz isso. Qualquer bom psicólogo que você for conversar, ele vai te explicar isso aqui. Tudo começa aqui. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Então não deixe o pensamento morrer. Pensou? É algo positivo? Faça. O que a gente aprende com isso aqui? Sentir tristeza não é suficiente. Porque tem gente que fica triste e erra de novo. Fica triste e cai no mesmo erro. Fica triste e faz a mesma besteira. Fica triste e faz a mesma bobagem. Então, arrependimento não é tristeza. Ah, fulano ficou tão triste, deve estar arrependido. Não, não. Tem gente que não fica para baixo, mas muda. Mas muda. Ok? Porque nem toda lágrima é sinal de arrependimento, tá? Tem gente que chora e faz a mesma coisa. Chora, 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 volta e faz a mesma coisa. Chora, chora, chora e não muda. Não, é atitude. Então é melhor você não chorar e tomar uma atitude do que chorar e não tomar atitude nenhuma. Porque arrependimento é atitude. Gente, frase de John Stott. Anota aí, frase do reverendo John Stott. John Stott diz o seguinte: arrependimento não é apenas chorar pelo passado, é mudar o futuro. Uau! Não é porque está chorando pelo passado que se arrependeu. Porque arrependimento não é chorar pelo passado, é mudar o futuro. O que eu posso fazer para mudar meu futuro? Aí você vai ver alguém arrependido. Meu amigo Ray, forte abraço, povo de Salvador. Quarto ponto sobre arrependimento. Quarto poder do arrependimento. O arrependimento assume responsabilidade sem negociar. Uau! Essa vai doer. Vai doer. O arrependimento assume responsabilidade sem negociar. Olha o que diz o verso 21. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. O filho não colocou culpa em ninguém. O filho não culpa ninguém. O filho não justifica. Ele não minimiza a atitude dele, maximiza. Não, pai, porque olha, era assim. Não, não, não. Irmão, essa confissão ela é direta e sem tentativa de autopersuasão. E nem preservação. O arrependimento assume o erro sem negociar. O arrependimento genuíno, ele abandona a autodefesa. Enquanto houver justificativa, não houve arrependimento. Quer conhecer alguém que não está arrependido? Ele vai se justificar demais. Eu tinha
12 anos de idade, 13 anos, não sei. Eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Acho que eu tinha 13 anos de idade. 13, estou com 43, tem 30 anos isso. Há 30 anos atrás eu tive um professor de matemática chamado Namir. Eu tinha muita vontade de reencontrar esse camarada. Professor Namir. A última notícia que eu tive dele é que ele virou policial civil. Ele já tinha uma idade, não sei, hoje ele deve ter uns seus 80 anos, talvez. 70 e pouco, 80 anos. Eu lembro que ele já era bem grisalho na época. Professor Namir. E na sexta série, ele foi meu professor também. E na sexta série, eu era um excelente aluno. Na época era a sexta série, né? Da quinta pular para a sexta, hoje mudou tudo, enfim, vou falar da época. E na sétima série, eu tinha 3 amigos. E eu colei com esses 3 amigos e comecei a matar a aula, porque você, adolescente, você vai replicar o comportamento. Comecei a matar a aula. Na sexta série eu sentava lá na frente, passei a sentar lá atrás na sétima. Resultado, minhas notas baixaram. E um dia o professor Namir me confrontou. Ele falou assim: Renan, por que suas notas baixaram? E eu fui me justificar para ele. Não, é por causa daquilo. Ele falou assim: não justifica. Não se justifica. Assume o seu erro. Eu tinha 13 anos de idade. Sabe uma premissa que eu carrego comigo, irmãos? E a minha esposa está aqui na live, eu acho que ela está aqui ainda. Ela sabe o que eu vou dizer. Uma premissa que eu carrego comigo. Você só se torna maior do que seu erro quando você assume ele. Quanto mais justificativa, menos arrependimento. Quando alguém vem me perguntar sobre os meus erros, meu pecado, eu digo: é isso aí mesmo. Porque você só se torna maior do que seu erro quando você assume ele. Então, quanto menos justificativo você der, e o ideal é que você não se justifique, assuma o seu erro. Assuma o seu erro. Poxa, mas você fez... Fiz mesmo. Aconteceu. E aí? Está resolvido. Quando você assume o seu erro, você tira o argumento de quem quer te acusar. Quando você assume o seu erro, você atrai o favor de Deus. O filho pródigo não se justificou. Ele chegou diante do pai e falou: pai, pequei. Primeiro, contra Deus, contra o céu. Segundo, contra o Senhor. Porque antes de eu pecar contra o meu próximo, que eu deveria honrar, eu estou pecando contra Deus. E o filho pródigo falou: eu assumo o meu erro. Então, o grande Spurgeon, certa feita, disse o seguinte: Spurgeon disse o seguinte: o verdadeiro arrependimento não se desculpa, ele se rende. O verdadeiro arrependimento não se desculpa, ele se rende. E o filho pródigo chega e fala para o pai: pequei contra o céu, pequei contra ti. Então, sem autodefesa, não precisa se justificar. Errou? Errei, é isso aí. Errei mesmo, falhei, pequei, caí, é isso aí. Estou assumindo o meu erro, estou assumindo a minha responsabilidade. É daqui para frente, é assim que funciona. Quem está arrependido faz assim. Agora começa a justificar. Não, porque eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. Entenda bem, existe uma diferença entre explicação e justificação. Justificativa, perdão. Você pode explicar uma situação sem justificar. Ó, não estou justificando o que eu fiz, eu estou explicando o que eu fiz. Não foi desse jeito. Não foi do jeito que falaram, mas foi. Isso é cabível. Você não precisa assumir o que você não fez. Você não precisa assumir o que você não fez. Então tem coisa que você pode explicar, mas não pode justificar. Ok? O verdadeiro arrependimento ele não se desculpa, ele se rende. Quinto e último poder do arrependimento. Estamos caminhando aqui para o final da live. Temos 6 minutos para encerrar. Antes disso, está aqui meu novo livro, Pregando com Excelência e Dependência. Pregando com Excelência e Dependência. Está gostando da exposição desse texto?
Você acha que eu estou expondo esse texto de maneira clara e fiel ao texto? Estou sendo fiel ao texto? Aqui eu te ensino 7 ferramentas para você preparar um sermão expositivo. É o meu mais novo lançamento. Além de eu te entregar aqui 7 passos para você preparar um sermão expositivo, vou te falar dos 7 passos aqui, ó. Quais são os 7 passos que eu trabalho aqui? Primeiro, a escolha do texto bíblico. Por quê? Porque um bom pregador não foge de texto difícil. Segundo, contextualização e análise histórica. Terceiro, interpretação correta, exegese. Quarto, estrutura de um sermão expositivo. Como é que eu estruturo um sermão expositivo? Quinto, ilustrações que conectam com os ouvintes. Eu posso usar ilustração? Qual a ilustração que vai conectar com o ouvinte? Eu falo algo muito interessante sobre ilustração aqui, gente. Vale a pena, eu falo sobre algo muito interessante aqui sobre ilustração. Porque tem gente que usa ilustração de maneira errada. Sexto ponto, aplicação de texto. Como é que eu faço a aplicação de texto? Aqui eu te ensino a fazer uma boa aplicação de texto, relevante, aplicação relevante do texto. E sexto, a importância da oração no processo de preparação da mensagem. O grande Edward M. Bonds, no seu livro Poder pela Oração, que é o melhor livro sobre oração que eu já li até hoje, Poder pela Oração, Edward Bonds, E.M. Bonds, ele diz o seguinte: Deus não unge métodos, Deus unge homens para cumprir os seus métodos. Então, você precisa de oração, ok? Porque Deus não vai ungir o seu sermão, Deus vai ungir você para pregar o sermão. Ah, para de graça. Se eu fosse você, eu adquirir esse livro. Ok? Chama no WhatsApp aqui, ó. DDD 21 99 320 1700. R$ 39,90, frete por sua conta. R$ 49,90, frete por minha conta. R$ 49,90 para qualquer lugar do Brasil, frete por minha conta, tá? Quarta-feira sai uma nova remessa, já inclui o seu pedido no meio. Tá bom? R$ 49,90 com frete embutido. E no final aqui, ainda tem 10 esboços de sermão expositivo. 10 esboços de mensagem. Tá aqui, ó. 10 esboços expositivos. Eu falo aqui, ó, sobre Jacó. Eu falo aqui, ó, sobre Samuel, quando Deus quebra o silêncio. Que mensagem fantástica. Um profeta no deserto, eu falo sobre Elias. Está aqui o esboço, só você pregar. Introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3. 8 tópicos aqui, ó. Lucas 2, a glória de Deus revelada aos humildes. Gente, coisa boa demais. O último esboço que eu coloquei aqui, que é sobre... Tem um esboço aqui, gente, que olha o tema da mensagem. Um servo, uma bacia com água e uma toalha. Simplesmente fantástico. Eu falo sobre Jesus na última ceia, quando ele lava os pés dos discípulos. Simplesmente fantástico. E o último esboço aqui é maravilhoso, que eu falo sobre... Tem um que eu falo sobre a ceia, eu falo sobre a ceia. Quer pregar sobre a ceia com profundidade? Tem um esboço aqui sobre a ceia, ok? E aqui, esse esboço aqui é interessante. Minha esposa que gosta dessa história. Ó, vou contar para vocês quantas páginas. Ó, esboço expositivo. Quantas páginas? Ó, sobre Marcos 2. O paralítico que desce pelo telhado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 páginas de esboço. 11, um esboço só. 11 páginas. Para você ver que não é brincadeira. Não é brincadeira. Não estou brincando de te ensinar a pregar, não. Isso aqui não é resultado de chat GPT, não, tá? Não é inteligência artificial, não. Isso aqui é resultado de anos de ensino. Durante 4 anos, eu dei aula de homilética no CDM, ok? Curso de Desenvolvimento Ministerial da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Pastor Silas. Eu fiquei 4 anos dando aula de homilética e fiquei 6 anos dando aula de evangelismo e missões. Então eu tinha vários materiais, condensei tudo e fiz esse livro aqui, ó, Pregando com Excelência e Dependência. Se você quiser, R$ 49,90, frete por minha conta, R$ 39,90, frete por sua conta, tá bom? Vamos lá, adquira esse livro, vai abençoar a sua vida, vai abençoar seu ministério.
Tá aqui, ó. Ainda autografo para você. Ainda autografo para você se você quiser. É só você dizer, tá bom? Ainda autografo para você. Vamos lá. Último ponto. Último ponto. O arrependimento abre o caminho para a restauração que o homem não poderia produzir. E aqui a gente vai fechar. O arrependimento, ele abre o caminho para a restauração que o homem não poderia produzir. Olha o que o pai faz com o filho pródigo quando ele volta para casa. Verso 22 a verso 24. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aqui está o clímax da mensagem. Olha o que o pai fala, trazei o bezerro cevado. O pai sabia que o filho ia voltar e mandou cevar um bezerro. Então o pai tinha um relógio. O pai tinha um relógio. Qual é a lógica aqui? Bezerro magro, filho gordo. Filho magro, bezerro gordo. Enquanto o bezerro engordava, o filho emagrecia. Era o sinal que estava na hora do filho voltar. Bezerro magro, filho gordo. Filho magro, bezerro gordo. Enquanto o bezerro engordava, o filho emagrecia. Enquanto o sacrifício era preparado, o homem se embrenhava no pecado. Pegou? Então o pai tinha um relógio. Trazei o bezerro. O filho não merecia, mas o pai trouxe. Aqui está o clímax. Olha que coisa interessante. Vou te entregar mais o ouro aqui. Eu estou entregando o ouro mesmo, já estou com 1h03 de live. Vou te entregar o ouro. Meu amor, minha esposa está aqui na live. Ela que gosta desses pormenores. Minha esposa ama esses pormenores. O filho pródigo ensaiou. Antes, o filho pródigo falou assim, ó. Levantar-me-ei, verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E foi para o pai. Quando estava longe, o pai correu, abraçou. Verso 21, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, olha, o pai interrompe o sermão e fala assim, o pai interrompe a conversa e fala assim, trazei depressa a melhor roupa. Antes que o filho falasse assim, ó, olha o que o filho diz, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me um dos seus trabalhadores. Antes do filho propor para o pai, Senhor, pai, faz pelo menos que eu seja um dos trabalhadores. O pai não deixa ele falar isso. Por quê? Porque quem é filho nunca vai ser funcionário. Sabe qual é o problema? É que você está se relacionando com Deus como se Deus fosse o seu patrão. Deus é seu pai. Pega isso aí. Antes que o filho falasse assim, ó, deixa eu ser um dos seus trabalhadores, o pai interrompeu e falou assim, pega a melhor roupa para ele. Pega o anel, pega a sandália, mata o bezerro. Por quê? Porque quem foi filho nunca vai ser funcionário. Filho é herdeiro, filho não é funcionário. Pegou? Pegou esse ouro aí? O pai não deixa o filho terminar. O pai interrompe o discurso do filho. O pai interrompe o discurso do filho e restaura a sua posição completamente. A restauração do filho é imediata e total. Imediata e total. Roupa, anel e sandália. Dignidade, autoridade e filiação. Deus responde ao arrependimento com graça. Deus nunca dá o mínimo. Deus não trabalha com mínimo.
Exatamente, a irmã colocou aqui, eu não vou saber aqui, Perlina Reis, perdão se eu estiver pronunciando errado. Quem é filho nunca vai ter salário, vai ter herança. Perfeito. O último tópico, o último ponto é o seguinte: o arrependimento abre o caminho para a restauração que o homem não poderia produzir. O arrependimento abre o caminho para a restauração que o homem sozinho não poderia reproduzir. Deus responde o arrependimento com graça. Sabe qual é o problema? Sabe por que muita gente não volta? Porque acha que vai encontrar rejeição, mas vai encontrar restauração. E aí o que é conflitante nisso aqui? É o irmão mais velho, que quando vê as danças, a música, né? E tem gente que acha que crente não pode se divertir. Você não pode ouvir algo profano, mas aqui, ó, quando o filho voltou, tinha dança e tinha música. Tinha dança e tinha música. Dança de alegria e música de alegria. Dança de restauração e música de restauração. Então vamos parar com essa loucura. Ser bitolado. Crente se alegra sim. Eu não posso fazer algo profano. Mas crente se alegra. Houve alegria. Aí o irmão mais velho fala, mas olha, meu irmão gastou tudo com as meretrizes. O texto não diz que o irmão mais novo gastou nada com meretriz. Por que o irmão mais velho está dizendo isso? Porque o irmão mais velho está julgando o mais novo por aquilo que ele faria. Porque as pessoas te julgam de acordo com a consciência dela. Elas te condenam por aquilo que elas fariam. Pegou isso aí? Se o filho mais velho tivesse pegado o dinheiro, ele já sabia onde iria investir. Em prostitutas, em meretrizes. O texto não diz que o filho mais novo gastou com meretrizes, desperdiçou com meretrizes. Mas o mais velho falou o quê? Ele gastou com meretrizes, porque o mais velho está julgando o mais novo com aquilo que ele faria, aquilo que estava no coração dele. Porque quem te julga por aquilo que está no coração. Nós somos especialistas em justiça própria. Não, ele deve estar adulterando. Por quê? Porque você adulteraria. Não, ele deve estar roubando, porque você roubaria. Ah, ele deve estar fazendo, porque você faria, porque nós julgamos os outros de acordo com a nossa justiça própria. E aí, o irmão mais velho fala assim, eu sempre te servi, pai. O senhor nunca matou um cabrito? O pai falou, meu filho, você tem a fazenda toda, por que você está preocupado com um cabrito? Você tem a fazenda toda. E aí, Tim Keller, falecido Tim Keller, tem um livro fantástico chamado Deus Pródigo, ou seja, o Deus que entregou tudo, o Deus que gastou tudo, o Deus Pródigo. E ele fala sobre a síndrome do irmão mais velho. Qual é a síndrome do irmão mais velho? É bater na porta pelo lado de dentro esperando alguém abrir. Não, para de graça, essa é para fechar. Essa é para fechar. Qual é a síndrome do irmão mais velho? É bater na porta pelo lado de dentro esperando alguém abrir. O apóstolo Renato está dizendo aqui, ó, quando eu falo de alguém, eu falo mais de mim do que dele mesmo. Exatamente, foi Freud quem disse isso. Quando Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro. Então a síndrome do irmão mais velho é bater na porta pelo lado de dentro da casa esperando alguém abrir. Como é que a gente fecha isso aqui? A parábola, ela mostra que o arrependimento não é o fim, o arrependimento é o caminho de volta. Ele começa com a consciência, passa pelo confronto e transforma-se em decisão. Aqui está a trilogia do arrependimento. Começa com a consciência, passa pelo confronto e se transforma em decisão. E aí, isso aqui gera confissão e restauração. Porque o filho confessa e é restaurado. Porque não há restauração sem confissão. O filho diz, pequei. Quando o filho fala, pequei, o pai restitui. Porque só há restituição quando há confissão. O filho voltou diferente, mas encontrou um pai que nunca mudou. Não, para de graça. O filho voltou diferente, mas o pai nunca mudou. Porque quem muda somos nós, Deus é o mesmo. Quem muda somos nós, Deus continua sendo o mesmo. O filho voltou diferente, mas o pai era o mesmo. Amoroso, bondoso, benigno, longânimo, o pai era o mesmo.
Então quem mudou foi você, não foi Deus. Quem mudou foi você, não foi Deus. O reino de Deus funciona assim. Como é que o reino de Deus funciona? Não é sobre quem nunca falhou. Não é sobre quem nunca caiu. Não é sobre quem nunca errou. Mas é sobre quem decide reconhecer e voltar. Guarda isso aqui, a gente vai encerrar. Arrependimento não é fraqueza. Arrependimento é poder. Porque quando um homem se levanta para voltar, o Pai já está preparado para receber. Gente, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Meu novo livro, Pregando com Excelência e Dependência. Vai lá nos meus stories, aliás, no meu feed, tem lá o banner. Tá aqui, ó, Pregando com Excelência e Dependência. 116 páginas. 7 passos para um sermão expositivo. E 10 esboços de mensagens positivas aqui no final. Só um esboço tem 10 páginas. Então aqui tem material para você pregar, para você aprender. Esse material vai te abençoar demais, ok? Então, ó, quarta-feira sai uma nova, porque amanhã é feriado, quarta-feira sai uma nova remessa de livros para ser entregue. Inclui o seu pedido logo. R$ 49,90 com frete por minha conta. R$ 39,90 frete por sua conta, ok? Então, ó, R$ 49,90 frete por minha conta. R$ 39,90 frete por sua conta. Entre em contato. 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. Essa semana eu volto com mais live. Fica atento, tá? Essa semana tem mais umas 2 lives ainda pra gente poder fazer aqui. Fica atento na minha rede social que eu vou divulgar, tá bom? No mais, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Tenha uma excelente semana debaixo do favor de Deus. Você que já adquiriu o livro, muito obrigado. Obrigado por acreditar no meu ministério. Obrigado por investir no meu ministério e na sua vida. Comprando esse livro aqui, você vai ser muito mais abençoado do que eu, tá bom? Porque o valor aqui não paga o que você vai receber. Então adquira o livro, Pregando com Excelência e Dependência. Você que é pastor, compra para os seus obreiros. Tem muito pastor fazendo isso. Pastor, vou comprar 10 exemplares para dar para os meus obreiros, porque é muito importante você preparar quem está aí com você, tá bom? Então aqui, ó, Pregando com Excelência e Dependência. Um livraço que vai abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe. Gente, minha sogra está aqui na live, irmã Lúcia, Deus abençoe. Beijo no coração da senhora. Pregando com Excelência e Dependência. Forte abraço, Deus abençoe sua vida, paz do Senhor e até a próxima live, permitindo Deus.